Ano após ano, nós temos uma nova edição do Big Brother que acabou há alguns dias atrás e sempre um autor surge nas rodas de conversa por causa do personagem, do termo Big Brother, né? Esse autor, então, o George Orwell. Mas hoje nós vamos falar de um livro bem menos conhecido dele em relação ao livro 1984 ou até mesmo A Revolução dos Bichos, que é esse livro aqui, Na Pior, em Paris e Londres. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como eu disse há pouco, hoje eu vou falar de um livro bem menos conhecido, né, do George Orwell. E eu resolvi falar desse livro Na Pior, em Paris e Londres, não só porque ele é um livro muito agradável de se ler, mas também é o livro onde ele usa pela primeira vez esse pseudônimo, já que o nome dele é Eric Arthur Blair. Bom, o Eric Arthur Blair nasceu na Índia em 1903, na época uma região dominada pela Inglaterra. Esse país por muitos séculos foi hegemônico, né, no sentido geopolítico e também econômico, só que logo após o seu nascimento, a família do Eric Arthur Blair vai retornar então para a Inglaterra e daí lá ele vai ter suas primeiras experiências, inclusive educacionais, que não foram lá muito boas. Em compensação, na adolescência, ele vai conseguir ingressar numa prestigiada instituição de ensino. Ele vai ingressar então em Eton, né, uma instituição do período medieval, onde muitos membros da família real estudam. Uma vez você estudando em Eton, você tem o seu ingresso quase garantido nas prestigiadas instituições de ensino superior inglesas, Oxford, Cambridge. Esses colégios internos, inclusive, estão no imaginário social inglês de uma maneira muito cristalizadas, né, como sinônimo de distinção. A gente vê isso em Harry Potter. E em nenhum outro país do mundo os colégios internos fazem tanto sucesso quanto a Inglaterra. Vai ser em Eton, portanto, que ele vai ter as suas primeiras experiências literárias. Inclusive, o Aldous Huxley foi professor, né, do Eric Arthur Blair lá em Eton. Então era um ambiente muito propício para que ele pudesse desenvolver já algumas das suas habilidades. Algumas de suas habilidades, até porque quando ele terminou esse período de estudos em Eton, as suas notas não eram lá muito boas, né, diferente de alguns dos seus amigos, né, que conseguiram ingressar depois em Cambridge, em Oxford. Ele, por causa dessas notas, não seguiu o mesmo caminho. E o caminho, então, é bem diferente realmente dos amigos. Ele vai ingressar no serviço público como policial e vai servir na Birmânia, outra região dominada pela Inglaterra. Vai ser lá então que ele vai ter as suas primeiras experiências relacionadas com o autoritarismo, né? Porque existia uma hierarquia, existia muitas ordens que tinham que ser cumpridas. Então, após uns 5 anos na polícia, uns 5 anos servindo na Birmânia, ele decide abandonar o serviço público. Logo que ele chega em Paris, a sua experiência não é de todo ruim, ele não está ainda na pior. Ele é professor, ele está lecionando inglês, né, para algumas pessoas interessadas, tem 20 e poucos anos de idade, está morando lá num quarto alugado, só que aí ele tem um revés, todas as suas coisas são roubadas. E aí sim começa o capítulo Na Pior, em Paris. Bom, após ficar alguns dias numa situação realmente muito complicada, sem dinheiro, sem comer, ele decide buscar ajuda de um amigo seu, o Boris, né, um amigo russo, que ele achava que estava numa situação melhor que ele. Só que encontrando esse amigo russo, ele descobre que esse amigo também está na pior. Então são dois agora, um inglês e um russo na pior em Paris. O Boris é muito otimista, né? Ele já trabalhou como garçom, ele tem experiência como garçom, então ele diz, olha, nós já vamos sair dessa situação, eu conheço pessoas, eu tenho contatos e logo eu vou arrumar um emprego então para nós dois. Só que esse otimismo do Boris bate de frente com algo que todos nós temos que enfrentar. A realidade. E essa realidade é tão dura que eles passam dias sem comer ou às vezes comendo o mínimo apenas para se manter subnutridos. O bacana é que nosso autor aqui não economiza na tinta para falar dessas dificuldades. É muito diferente do que o Hamill, né, quando ele escreve esse livro aqui, Paris é uma Festa, um período muito próximo, né, também na década de 20, e o Hamill está cercado de outros artistas, escritores, músicos. Então uma ou outra dificuldade que ele tem é amenizada de certa forma por esse círculo de sociabilidade. Então para o Hamill, Paris é uma festa, para o Orwell não é bem assim. Mas enfim, após algumas semanas, nosso autor consegue então um trabalho
plongé, que nada mais era do que lavador de pratos. Então ele passa a trabalhar num restaurante como lavador de pratos, trabalhando até 15 horas por dia, com um salário super baixo, né? Um ambiente insalubre, muitas brigas, e o restaurante não era de todo ruim não. Mas aí o Boris traz notícias, diz que conversou com pessoas e que vai abrir um novo restaurante na cidade, que seria bem melhor, e que o Boris poderia ser então chefe, né, dos garçons, e o Blair, no caso, poderia ser o próprio garçom. Blair então deixa aquele restaurante, mas as coisas não acontecem tão rápidas assim. Esse restaurante então novo que abri, que o Boris tinha falado, demora, então eles entram na pior novamente, mas aí o restaurante enfim abre. Tudo muda? Nada muda. O nosso autor lá também vai ser plongé. Ele vai dedicar novamente 15 horas do seu dia lavando pratos num ambiente muito insalubre, sujo. Como sua situação trabalhista é muito degradante, ele vai dedicar então uma reflexão que está no capítulo 22 desse livro a falar sobre a função social de algumas profissões. Então ele vai dizer, olha, por mais complicada que seja alguns serviços, por exemplo, o trabalhador de minas, ela tem uma função social, ela cumpre uma função social porque nós precisamos de carvão. Mas ele vai dizer, mas qual é a função social de um lavador de pratos, né, que consome 15 horas do seu dia, porque algumas pessoas se satisfazem em comer em restaurantes que consideram muito superiores aos outros. E que na década de 20 em Paris ele considerava uma grande bobagem, porque inclusive de maneira irônica ele diz, quanto mais caro for o restaurante, mais guspe terá sua comida. Então para ele o plongé seria o escravo moderno, pois consumiria toda a sua vida naquele trabalho sem poder inclusive ter tempo para refletir sobre sua própria condição. Depois de largar os bets, ele resolve escrever para um amigo dele na Inglaterra. Esse amigo responde ele dizendo, olha, tem um trabalho para você aqui que é para cuidar de uma pessoa que tem algumas deficiências e se você quiser o trabalho, então vem para cá. Só que quando ele chega na Inglaterra, o seu amigo diz, essa família que tinha esse indivíduo que você ia cuidar viajou e eles vão voltar apenas daqui a algumas semanas, então você aguenta aí a situação até eles voltarem? E ele sem dinheiro diz, eu aguento, mas eu preciso então de um empréstimo, né, para passar aí algumas semanas. E esse amigo empresta, só que ele tentando economizar o máximo, ele resolve ter uma nova experiência, viver como um mendigo. E aqui nesses relatos que ele vai falar sobre a Inglaterra, a situação fica mais complicada, mais pesada. Ele mesmo reconhece que, embora em Paris a situação fosse muito adversa, lá existia um clima mais amigável. Na Inglaterra a situação é muito mais difícil, eles têm leis, né, absurdas, por exemplo, as pessoas não podem realmente pedir esmolas, as pessoas não podem ficar muito tempo paradas na rua, porque senão os guardas já chegam e dizem, vai circulando, as pessoas não podem realmente dormir de maneira sossegada, então elas sempre têm que buscar um albergue, mas esses albergues não permitem que você durma 2 noites, né? Então você tem aquela marcha de mendigos andando por toda a Inglaterra porque dia após dia eles têm que se hospedar num lugar diferente. Além disso tem uma situação religiosa que o desagrada demais porque junto, né, com essa ajuda aos pobres veio uma série de sermões do Exército da Salvação, de outras instituições religiosas, né, sempre querendo converter aqueles mendigos e ao mesmo tempo jogando na cara que eles não são filhos de Deus. Então se na página 22 ele vai fazer a crítica mais ácida à sua situação em Paris, na página 36 do livro ele vai fazer sua crítica em relação a Londres. E ele justifica dizendo, olha, o Estado inglês com suas leis ou as instituições religiosas com sua caridade, eles olham para o mendigo como se ele quisesse estar naquela situação. O que não é verdade, segundo ele, porque muitos eram trabalhadores. Então as primeiras semanas dessa pessoa que caía nessa situação de mendigância ainda era de esperança. Olha, eu vou conseguir recuperar minhas ferramentas, eu vou conseguir voltar à minha vida profissional. Só que com o tempo ia passando, as leis não faziam com que esse indivíduo fosse inserido novamente na vida profissional e aí acontecia esse grande problema social que era um número muito expressivo de mendigos numa cidade tão rica como Londres. Passado então algumas semanas nessa situação deplorável, muito mais deplorável do que a experiência dele de Paris, ele consegue então se inserir novamente numa vida profissional, ele volta para a casa da sua família e começa a reunir então as experiências que ele teve em Paris e em Londres para escrever algo. Com uma parte desse material então ele publica algumas crônicas, né, nos jornais que são bem recebidas e isso dá a entender a ele que pode então rolar inclusive algo maior. Com todo aquele material mais organizado, ele manda então para uma editora socialista, Wolanski,
que acha inclusive muito repulsivo aquilo, mas como já tinha publicado temas espinhosos, né, sobre a realidade social, aceita publicar aquilo. Só que o Blair, vindo de uma família de classe média, ex-estudantil, também tinha seus constrangimentos sociais. Ele achava que muitas partes do seu livro também eram bastante polêmicas. Ele falava, inclusive, da vida sexual, né, dos mendigos, né, que justamente por causa da sua situação, né, social, tinha muita homossexualidade entre eles, né? Então ele resolve aqui, com a publicação de Na Pior em Paris e Londres, a adotar esse pseudônimo em homenagem ao rei George V e a um rio local chamado Well. Então, pessoal, fica aqui meus comentários sobre esse livro, Na Pior em Paris e Londres, junto com um pouquinho da trajetória, né, desse grande escritor. Seria interessante vocês lerem esse livro dele, cotejando com a obra do Hemingway. Eles estão escrevendo ali as experiências, às vezes, no mesmo período. Esse livro meu aqui, Na Pior em Paris e Londres, já tem, né, projetos gráficos mais bonitos. Eu comprei ele há muitos anos atrás, então vocês vão encontrar realmente com muita facilidade. Chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Quero aproveitar para convidá-los a se inscrever no canal para não perder os próximos. Vou deixar aqui também meu Instagram, né, caso vocês queiram sugerir alguma coisa por lá, também fiquem bem à vontade. Desejo a você bons filmes, boas séries, bons livros e até o próximo vídeo, pessoal.